momento muito importante perante a construção de conhecimento. Desejo que todos estejam acolhidos nesse momento. Quero dizer que vocês, no mundo que estamos, que é um mundo de esperança, um mundo que depois de 100 anos nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia que foi vista em 1903, se eu não me engano, ou 17, eu acho que foi aonde também deixou o Brasil nessa situação. Como vocês podem se deparar, Santa Catarina também entrou em estado gravíssimo. Os municípios locais também estão com problemas, né, de organizações perante a parte da bandeira vermelha. Então, a gente está bem aflitos no sentido que algumas escolas tentaram retornar à aula presencial e não tiveram sucesso. Santa Catarina agora já entrou no caso gravíssimo, está cancelando tudo. Então, precisamos se conscientizar e entender que esse melhor momento que nós temos é se dedicar às aulas remotas, né? Aulas assincronizadas e sincronizadas, né? Que é o momento que vocês têm juntamente com nós monitores aqui. A dificuldade que o monitor tem em se expressar perante uma câmera, depois de muito tempo como docente em sala de aula e nunca ter precisado, ela não é tão fácil. A preparação dos trabalhos, a parte remota, vocês em casa resolver e tudo mais. Então, a gente pede que vocês se dediquem, que vocês vejam esse momento como um momento muito importante no marco de vocês. Vocês vão ser questões de pesquisas, questões de análises daqui a uns anos, porque vocês viveram esse momento. E que esse momento foi marcado para vocês perante a escola? Vocês estudaram, vocês não estudaram? Então, assim, eu inicio esse primeiro momento com uma parte muito interessante. Eu gostaria que todos anotassem, eu quero que vocês pesquisem para mim, para a próxima aula, eu quero que vocês tragam para mim, e vocês dizem quem que foi Aristóteles, Platão e Sócrates. Anotem ali. E no final da aula eu vou conversar com 2 alunos no particular, 2, 3. Vocês ganharam desafio já essa semana? Já ganhamos. Já ganharam desafio? Quem que foram os alunos que foram contemplados ao desafio? Eu, o Felipe e a Thaís. Então, deixa eu anotar aqui. A Eduarda, Felipe e Thaís. Então, eu vou entrar em contato com mais 2 alunos e eu vou conversar, 3 alunos, e eu vou querer que falem desses autores para mim. Eu, brevemente falar, são pessoas maravilhosas dentro da parte da antiga história que todos nós vivemos, né? Que a idade é antiga, né? E eu quero que vocês entendam para mim quem que foi Sócrates naquela época. Então, só para dizer um pouquinho para vocês, Sócrates foi considerado, na história grega, um filósofo muito do diálogo. Ele dizia que o diálogo era algo muito importante, era algo muito para ser muito explanado. E eu vejo que na casa familiar rural, nós temos muito esse refletir do diálogo. O professor tem voz ativa, o aluno também tem, a família tem. Então, é um caso que ele viveu, né, 470 a 469, né, ali bem antes de Cristo, que foi 399, ele teve todo esse contorno. E Platão Sócrates não deixou nada escrito. Sócrates, ele dizia que o diálogo, que estava muito presente na forma do sujeito, o auxílio de aprender tudo mais. Mas ele não deixou nada escrito. Então, quem deixou tudo escrito para Sócrates foi Platão. Platão foi um professor, né, que fez todo aquele contexto entre o introduzir do diálogo. Foi uma pessoa que se deteu essa circunstância. Então, nós temos o Sócrates, nós temos o Platão e nós temos o Aristóteles. Aristóteles é um meio que considerado a lógica. Ele dizia que nós tínhamos cinco ferramentas básicas para o raciocínio, que era a sensação, a memória, a experiência, a arte e a ciência, que eram coisas fundamentais, segundo ele. E ele dizia muito essa questão, né, do estudo, da questão de tudo mais, de ir atrás, e qual que era essa concepção. E tinha uma questão muito interessante de Sócrates, que ele dizia assim:
Qual é o segredo da sabedoria? Conheça-te a ti mesmo. Eu só sei o segredo da minha sabedoria quando eu conheço a mim. Eu não tenho que procurar uma forma, eu tenho que entender esse contexto. Qual que é o rumo desse contexto, essa verdade do conhecimento? Nós, professores, temos o dever de trazer ao jovem todo o conhecimento, toda a construção desse conhecimento. Mas a questão do diálogo, da reflexão, de vocês se entenderem entre si, é uma questão de vocês. Então, uma frase muito famosa entre o filósofo que dizia bem assim: conhece-te a ti mesmo, que dá o início à jornada anterior da humanidade, na busca do caminho que o conduz. Então, o que acontece? Toda vez que eu me conhecer entre mim mesma e entender o meu contexto do que eu quero no estudo, do meu rumo, do meu conhecimento, é uma questão muito do meu eu, né? Então, vamos buscar isso. Então, eu quero instigar vocês um pouco mais nessa parte de conhecer um pouco essas pessoas maravilhosas. São frases de Sócrates, isso mesmo, Victor. E eu quero que vocês aprofundem mais. Por mais que eu vou fazer alguns desafios entre os colegas, na próxima aula nossa, eu quero que todos vocês pesquisem sobre essas 3 pessoas fabulosas que viveram, né, na Idade Antiga. E hoje, quando vocês fazem qualquer escrita, qualquer questão, vocês precisam citar os mesmos, que eles foram um raciocínio de todo o conhecimento ou do fundamento de uma academia ou de uma pesquisa, tá bom? Conseguiram entender? Ai, que bom, Vitor. Deixa eu ler para todos os colegas, né? O que o Vitor colocou. Frases de Sócrates. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquele admiramos. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei, uma vida sem desafios não vale a pena sem ser vivida. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Maravilhoso, gente. Assim, ó, que bom que vocês tenham conhecimento entre essas pessoas, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que eu não sou da área da filosofia, eu não sou da área das humanas, mas essa minha caminhada que está indo agora para o lado do mestrado, está fazendo eu abrir os horizontes como docente. E eu quero que tudo que eu consigo buscar lá, eu consigo trazer para vocês e a gente comece a ter mais reflexões, mais ideias, e isso a gente faça uma construção de conhecimento. Tudo que eu sei, ou tudo que eu adquiro, eu preciso compartilhar com vocês. E nesse compartilhar com vocês é que nós fizemos a construção de conhecimento. Posso iniciarmos, então, a nossa aula agora de exatas? Posso dar sequência? Sim? Sim. Que bom. Sim. Então, Sim. Vou colocar para apresentar aqui. Só um minutinho. Pode ser que demore uns minutinhos, mas é bem rapidinho aqui. Aqui compartilha para todos. Desculpa, estou com a janela aberta aqui. Já fechei. Compartilhou? Sim. Todos estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Iniciamos, então, a nossa aula de matemática, né, em primeiro momento. Acredito que vai ser um conteúdo de muito fácil entendimento para vocês. É onde nós partimos de todo aquele contexto e ainda estamos na parte do conhecimento dos conjuntos e tudo mais. A professora todo ano faz estudos referente a processos seletivos e tudo mais. Eu gosto muito, eu acredito que eu entrei com 5 anos estudando. Hoje eu já estou com 29, já vão fazer 24 anos que eu nunca parei de estudar. Eu sempre procurei o conhecimento e a busca desse conhecimento. Por mais que quando eu terminei minha graduação, eu fiquei na minha pós,
Depois da minha pós, eu fiquei em 2017, 2018, 2019 parada, mas eu continuei pesquisando e continuei estudando. Então, eu estudei muito a parte dos seletivos, eu estudei os livros do ensino médio, ensino fundamental, essas questões para ir aprimorando. Escrevi 2 artigos, né, onde um deles eu consegui aplicar dentro da casa familiar e na outra escola que eu trabalhava, que era o levantamento da matemática na forma de ensinar através de jogos, né, que foi o ano passado, então eu consegui ter uma boa explanação. E depois eu também trabalhei a parte da cultura e a desigualdade perante uma interculturalidade. Então, o que eu queria dizer para vocês? Nessa busca de conhecimento, eu me deparei muito com esse conteúdo que nós vamos ter aqui. Funções injetora, sobrejetora e bijetora. É um dos conteúdos que eles são muito vistos em vestibulares, concursos públicos, seletivos, Enem, eles estão sendo muito explanados, ou melhor, muito com questões, né, para que tivesse uma interpretação, tudo mais. Então, nessa medida do possível, muitas vezes, algumas questões dentro das exatas, ou até um conteúdo que nós temos da parte do currículo que a gente diz, que é a parte da matemática, biologia, essas questões, português, a gente não entende porque está estudando, né? Mas a gente precisa estudar. O estudar é uma sabedoria que ninguém vai tirar de vocês. É algo maravilhoso, algo que está dentro de nós. Então eu transpiro o estudar e eu quero que vocês também sintam isso, que é a emoção do estudar. Hoje algum de vocês podem pensar assim, para que estudar? Qual que é o motivo de estudar? Eu poderia perguntar para cada um de vocês, todo mundo tem sonhos, todo mundo pensa num futuro além, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nunca diga nunca para as coisas, né? Para as respostas. Ah, porque eu vou ficar na agricultura, eu não preciso estudar. Não, eu vou ficar na agricultura, eu preciso estudar. Ah, porque no meu empreendimento, lá no meu pai, na cidade, eu não preciso estudar. Não, eu preciso estudar. Se eu trabalho hoje num restaurante, o Victor me passou a lição que lava pratos, né, Victor? Hoje você pode lavar pratos, daqui a pouco você pode ser um tradutor, e esse tradutor pode ser de língua francesa, inglesa, espanhol, e assim por diante. Mas para que você consiga um cargo daqui a pouco, né, dentro do turismo maior, o que vai acontecer? Você vai ter que estudar. Então, é a questão de você conseguir adquirir um conhecimento a mais. Agora, vamos dar uma outra questão. Nós temos o Gabriel lá, que tem a parte do chiqueirão, né? Toda vez os chiqueirões vão cada vez mais tendo melhoramento, né? E esse melhoramento, para ser capaz, para a pessoa que coloca, para o empreendedor, não precisar mais trabalhar manualmente. Então, se eu não tiver um conhecimento, a base daquele conhecimento, de um curso, de um estudo, eu não vou poder ter, porque muitas vezes é um robô, muitas vezes é uma parte da informática que eu preciso saber. São todas essas questões que a gente precisa explanar. Gostaria que vocês me dissessem alguma coisa, gostariam de falar nesse sentido. Eu sempre vou ser uma professora chata, como diz aqueles, né? Que sempre vai cobrar de vocês muito estudo, indiferente. Para mim não existe desculpas, né? Pelo menos precisamos terminar o ensino médio, cursar cursos que nós temos na Emater, no Senar, cursos que estão ali grátis para ser feitos, que não precisa ser uma faculdade. Não estou dizendo para vocês que só quem faz uma faculdade vai se dar bem, não. É a busca desse conhecimento em qualquer lugar que for. Hoje eu posso ler um artigo, eu posso fazer uma revisão bibliográfica do livro do ensino médio número 1, que é o livro de vocês, e ter um conhecimento. É você não parar, é você fazer o teu cérebro estar em movimento. E muitas vezes tem concursos públicos que a senhora quer um ensino médio, e se você ter uma boa explanação, uma boa interpretação, você passa, ou qualquer outra situações que pode ocorrer. Hoje, quem fica na agricultura, todos precisam estudar, precisam avançar o seu conhecimento. Quem está na parte urbana, mesma coisa, e assim por diante. Então, eu só queria fazer uma fala para vocês, porque muitas vezes, ao decorrer dos anos, eu vou escutar muita dessa situação. Prof, para que estudar isso? Nunca diga isso, para que estudar isso? Sempre acredito que esse é um momento maravilhoso em construção de conhecimento e que vai ser para a vida inteira. Então, nós chegamos na parte das funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras.
É um conteúdo muito explanado, é um conteúdo assim, ó, de muita visão dentro de qualquer questão ou na propriedade da matemática, né? Então, é uma função injetora, ela é chamada de injetiva também. É uma função que apresenta elementos correspondentes a outra. O que significa isso? É quando nós temos uma função A e uma função B. Os elementos da primeira têm como imagem dos elementos distintos da B. No entanto, não há dois elementos distintos de A com a mesma imagem de B. O que significa isso, pessoal, para vocês entenderem melhor? Nós temos o conjunto A, o conjunto B. Foco nesse sentido aqui. Dentro do conjunto A, nós temos os elementos 0, 1, 2. Dentro do conjunto B, nós temos o elemento 1, 2, 3 e 5. Isso aqui é uma função injetora. O que diz aqui? Todos os elementos da primeira têm que ter a imagem dos elementos distintos de B, sendo que não pode ter um elemento de A flechado duas vezes com um elemento de B. Então, vocês estão vendo o quadrinho do conjunto A. No conjunto A, os elementos estão todos flechados com os elementos de B. E uma vez só flechado. Se acontecesse que no elemento A nós tivéssemos um flechado duas vezes com o número 3, né? Ou com o número 1 e assim por diante, ou sobrando elemento no conjunto A, ele não seria uma função injetora. Então, para ser uma função injetora, todos os elementos de A têm que estar flechados em B. E como diz aqui o problema, não há dois elementos distintos de A com a mesma imagem de B. Exemplo, eu não posso ter o 1 e o 2 flechado no 3. Tem que ser um elemento de A flechado com um elemento de B. Qual que é as dúvidas de vocês aqui? Dúvidas? Eu não tenho, agora eu entendi Por enquanto bem não, acho. isso daí. Entendeu? Tá. Então eu vou seguir, tá bom? Função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Ou sobrejetiva. É um tipo de função matemática que relaciona elementos de duas funções. Funções qual? Função A e função B. Na função sobrejetora, todo elemento do contradomínio de uma imagem de pelo menos um elemento do domínio de outra imagem, né? A outra palavra ou função sobrejetora é o contradomínio. É sempre igual ao conjunto da imagem. O que significa aqui, melhor para vocês entenderem? Então, a função sobrejetora, resumindo esse contexto do diagrama, é quando nós temos o quê? Aqui, ó, como é dito aqui para vocês não se perder. Todos os elementos do contradomínio, ó, primeiro, domínio, o A é o domínio, D é o contradomínio. Todos os elementos do contradomínio têm que ter flechados no... Desculpa, pessoal. Todos os elementos do contradomínio têm que ser igual à imagem, ou todos eles têm que estar flechados, tá bom? Esse que é o sentido. Esse aqui é o que é uma função sobrejetora. E ainda ali dá um exemplo, né? Nós temos o quê? Sobrejetora reúne o -2, -1, 1 e 3. O contradomínio representado por 12, 13 e 27. O conjunto da imagem é quanto? 12, 13 e 27. Todos os elementos de B foram flechados, né? Com os elementos de A e assim formando a nossa imagem. Sempre, pessoal, pensando o A, domínio, o B, contradomínio. E o nosso B seria também a nossa imagem, que são aqueles elementos que foram flechados. Bijetora. O que seria uma bijetora? Bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora. Então, o que acontece? Corresponde a uma função que, ao mesmo tempo, é injetora e sobrejetora. Para ser injetora, todos os elementos de A têm que estar flechados uma vez nos elementos de B. E para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Todos os elementos têm que estar flechados na minha parte, que é o meu conjunto A. Daí, assim, ela vai ser uma função bijetora. Para ser bijetora, tem que ser injetora e sobrejetora.
Aqui a professora colocou mais uns exemplos de funções, propriedades e tudo mais, né? Função sobrejetora, injetora e bijetora. Então, função sobrejetora. Uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto da imagem for especificamente igual ao contradomínio, como a prof explicou. Por exemplo, como é citado ali. Ali tem a definição, né, de um exemplo dado, mas é o quê? É quando os meus elementos de B estão flechados todos com os elementos de A, não sobrando nenhum elemento e assim dando a minha imagem. Injetora. Ali a professora colocou os numerozinhos, né? Que seriam o quê? Seria todos os elementos de A flechados em B. Pessoal, elas são dadas através de funções, tá? O que seriam funções? 3x mais 1 igual a 0, 4x mais 2 igual a 2 e assim por diante. Ali, se nós formos fazer, ali olham bem no finalzinho, tal que fx igual a 3x. Se eu fizer 3 substituindo os valores de A, 3 vezes menos 1 vai dar quanto? Ó? Positivo com negativo, negativo. 3 vezes 1 vai dar, ó, é 3, né? Vezes menos 1. Então, positivo com negativo, negativo. 3 vezes 1, menos 3. Então, o meu menos 1 está flechado no meu menos 3. Isso é essa sequência que nós citamos em qualquer situação de funções. E bijetora, ela tem que ser uma função bijetora, ela vai ter que ser injetora e sobrejetora. É quando todos os elementos de A estão flechados nos elementos de B, a injetora, e sobrejetora é quando a imagem é igual ao contradomínio, né? E assim por diante. E assim ela se torna uma bijetora. As funções é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, a chamado domínio a um único elemento do conjunto B, chamado de contradomínio. Uma função pode ser classificada como injetora, sobrejetora, ou ser ambos os mesmos, quando ela é classificada como injetora e sobrejetora. E assim ela é chamada de bijetora. Lembrando, pessoal, que sempre o A é o domínio e o B é o contradomínio. Pessoal, podem perguntar? Podem perguntar? Estou aberta para as perguntas ou vocês querem esperar as atividades para mim fazer a explicação? É bem legal esse conteúdo. Que bom, Cleito. Fico muito feliz que você entendeu. Vocês querem aguardar para os próximos, para quando a professora vai para as atividades? Posso prosseguir, então? Sim? Pode. Então Pode tá prosseguir. bom. Muito obrigada. A Marina também disse que sim, pode. Sim. Estão conseguindo enxergar, pessoal? Sim. Tá. Então, seguindo aqui, a gente entra na parte da física, né? Ai, o que seria de nós sem a física? Eu muitas vezes fico me pensando, né? Quanta coisa que a gente vive, né? Quanta coisa que a gente explana. Física é a transformação da natureza, né? Essa natureza que muitas vezes ela não tem respostas. Ou respostas que estão sendo estudadas por gregos antigos, pessoas muito antigas que se deteram a todo esse estudo, todo esse levantamento, que são contextos assim maravilhosos, que nós temos como uma geração do século XXI, nós precisamos parar e fazer essa leitura, essa interpretação do que vem acontecendo no mundo. Então, nós chegamos agora na parte de grandezas escalares e vetoriais. Esse conteúdo é um conteúdo assim que foi trabalhado antigamente, há muitos e muitos anos. Ele vem representado através de seus valores numéricos, de suas expressões, suas direções, seus sentidos, a sua força, todo esse contexto que hoje nós, no século XXI, estamos ainda tentando fazer um bom conhecimento do mesmo, uma boa análise crítica, uma boa pesquisa, uma boa pergunta para uma resposta, né? Que isso já veio vindo lá de muitos e muitos anos. Então, nós chegamos nessa parte, né? Que é uma parte muito importante, uma parte muito maravilhosa,
é onde que a física ela traz para nós esse conhecimento entre os vetores e as suas grandezas, ou melhor dizendo, suas grandezas escalares. Então, grandezas vetoriais e grandezas escalares são tipos de grandezas físicas, que dependem de sentido, de diferentes formas, né? Diferentes definições. As grandezas escalares é necessário que conheçam seu módulo, sua norma, sua medida. A vetorial, ela é a unidade de medida e sua direção, seu sentido, toda aquela organização que tem entre esse percurso. A física, ela está repleta de grandezas vetoriais e escalares. Para saber identificar cada uma delas, é preciso entender aquilo que as define, portanto, saber quais são as características das grandezas, escalares e vetoriais. Conhecer a diferença entre elas, que são fundamentais, suas derivadas, suas grandezas diretas, suas proporcionais, o conhecimento da física na grandeza desse estudo, que é a área do conhecimento que abrange a mesma. O que são essas diferenças entre grandeza escalar e a grandeza vetorial? Todas as grandezas físicas podem ser classificadas em dois tipos, escalar e vetorial. A diferença mais básica entre esses dois tipos de grandeza é que as escalares podem ser representadas em formas satisfatórias, por intermédio apenas de número, de uma unidade de medida. E a contrapartida, né, dessa grandeza vetorial, ela precisa se expressar como uma base de informações, valor numérico, direção, sentido, além de uma unidade de medida, e assim por diante. Então, nós temos aqui a grandeza escalar. São aquelas que podem ser escritas de uma forma de um número, seguido de uma unidade de medida, de uma palavra completa, de um valor, de um chamado modelo e uma medida. Exemplos de grandeza escalares: comprimento, tempo, temperatura, massa. E confira algumas outras formas que podem ser expressas, tá? Aqui para vocês entenderem. É quando nós temos 1 metro, 10 centímetros, 2 milímetros, 10 segundos, 15 minutos, 1 hora. São exemplos de grandeza escalar. Essa professora aqui não vai ficar, né, citando todos eles, mas é esse sentido, como diz o slide anterior, que as grandezas escalares, elas são dadas por comprimentos, por temperaturas, por massa e todo esse sentido. Ela é completamente diferente por um número e uma unidade de medida. Então, sempre vai ter um número e uma unidade de medida. Grandezas vetoriais, elas precisam se expressar por um número, pelo módulo, uma direção, um sentido, uma medida, um ponto. Isso equivale a dizer que essas grandezas podem ser expressas por meio de uma seta, de um vetor, tá? Uma posição, que é definida de um ponto, de um observador e assim por diante. É quando nós temos o ponto A e o ponto B de uma posição de uma casa. É uma grandeza vetorial que depende do ponto e dos observadores, de A e B. Então, é o que é? Essa distância, essa direção, esse sentido, essa medida que nós vamos ter. Então, algumas questões aqui que falam um pouquinho das diferenças, né? A grandeza vetorial, ela compreende entre módulo, direção, sentido. O que é um módulo? Módulo é a medida ou o tamanho do vetor. É aquela representação, né, da grandeza vetorial ou o tamanho do vetor. Direção é a dimensão de espaço, que depende do sistema de orientação que é usada. Existem direções tais como largura, altura, profundidade, direção de x, y e z, direção leste, oeste e assim por diante. O sentido, se é para cima, para baixo, se é para a esquerda, se é a posição positiva, a posição negativa, é para o leste, é para o oeste, é para o norte, é para o sul. O sentido que nós vamos ter através desse vetor. Então, vamos conferir alguns exemplos de grandeza vetorial: posição, deslocamento, velocidade, força e aceleração. Nós temos aqui, além de serem grandezas vetoriais, o que há de comum entre todas as grandezas é as listadas acima. Todas dependem de uma direção, de um sentido. Por exemplo, se alguém lhe perguntar onde fica a padaria, não basta responder que ela fica a 50 metros de distância.
É necessário que se estabeleça algum sistema de referência, como o seguinte: para chegar à padaria, vira à direita, sentido. A partir daqui, origem do sistema de referência. E mova-se a linha reta de direção, percorrendo 50 metros. Quer dizer o quê? Quando que eu digo que a padaria vira à direita, quer dizer que eu estou dando um sentido. Isso é trabalhado como o quê? Uma grandeza vetorial, que é a definição de uma unidade, de uma direção e de um processamento, né, que vai ser dado. Agora eu digo bem assim para vocês. Diariamente nos deparamos com muitas grandezas físicas. Algumas dessas grandezas ficam perfeitamente definidas, como um valor numérico, uma unidade, uma medida. Agora nós temos um exemplo de temperatura. Quando dizemos que a temperatura do ambiente é 23 graus, não precisamos de mais nenhuma informação para explicar esse fenômeno, né? Nós não precisamos dessa informação. Então, ela tem uma grandeza entre esse sentido. No entanto, existem grandezas que, além do valor numérico, da unidade, da medida, do sentido, elas ficam perfeitamente definidas. Por exemplo, a distância entre Goiânia e Brasília é de aproximadamente 170 quilômetros, né, percorrido. Para chegarmos a Brasília, partindo de Goiânia, devemos percorrer cerca de 170 quilômetros. É uma direção do norte no sentido de Goiânia. Então, é uma grandeza que nós vamos ter, que é uma grandeza vetorial. Agora vamos entender a grandeza que nós definimos numa unidade chamada grandeza escalar. A grandeza escalares é tempo, temperatura, volume, massa, trabalho, uma força, etc. Aquelas que necessitam de uma direção, de um sentido, além do valor numérico ou de uma unidade de medida. São chamadas de grandezas vetoriais, que são representadas por vetores. Vetor é um ente matemático caracterizado por possuir um sentido, uma direção ou uma intensidade. Gradificamente, o vetor apresentado por uma reta, orientando uma direção, é colocado em aceleração pelo vetor de velocidade. Então, aqui, pessoal, é bem interessante, né? De uma grandeza, né? Que nós temos vetorial, a professora puxou um outro exemplo aqui, que é quando que nós temos um foguete, o lançamento de um foguete. Nós temos um sentido e uma direção, né? Entre todo esse processo que acontece do mesmo. Então, aqui, finalizamos, né? Mas é algo assim, ó, maravilhoso, né? Entre as grandezas escalares vetoriais. Se vocês forem pesquisar mais profundamente, de toda a questão, né, do convívio, do cotidiano de vocês, da explicação dessas grandezas tão importantes dentro da física. Posso prosseguir ou vocês querem fazer uma pergunta agora? Preferem depois? O que vocês acham melhor? Posso? Seguir. Então tá bom. Agora nós chegamos na química, né? Eu adoro essa transformação de matéria. A propriedade da química, ela é assim, algo fenomenal. O que seria de nós sem a transformação da matéria? O que seria de nós sem não termos uma reconstrução? Nós somos uma reconstrução, né? Nós... como? Nós não ia ter Nós bolo. não ia ter bolo, verdade. Nós não ia ter um monte de coisas se nós não tivesse a transformação da matéria. Então, é algo muito explanado, muito gostoso de trabalhar no primeiro ano do ensino médio, porque o aluno consegue ter esse entendimento, esse embasamento. Então, propriedades da matéria, ou essas, que a química, né, ela é a transformação da matéria, tá? Então, ela é tudo que transforma. Então, a propriedade da matéria, uma propriedade que pode ser classificada entre as medidas, a composição, a transformação desse material. A química estuda a matéria, a transformação, que eles podem sofrer na energia, no processo, nas suas diversas contribuições entre os estudos das matérias, as propriedades, de vários critérios. Eu posso dizer para vocês assim, a professora está sentada na cadeira, né?
para mim ter essa cadeira, o que aconteceu? Eu tive uma transformação de toda uma matéria. Então, é todo aquele contexto de diversos motivos, de diversos estudos, de diversas propriedades. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que nós estamos em busca de uma vacina, né? Por causa do Covid. E essa vacina é uma transformação da matéria. É um estudo, é uma propriedade da química, envolvendo muitos outros estudos para que a gente possa ter essa questão, né, que seria uma vacina para combater o Covid. Então, dentro do laboratório está acontecendo o quê? Uma transformação da matéria, que ela precisa ser exata, ela precisa ser certa, ela precisa ser testada, para que a gente possa entender esse contexto. E essa transformação da matéria, ela está muito ligada dentro da nossa tabela periódica, que são os 118 elementos, né, que fazem parte da mesa. Ela refere-se a essas propriedades na parte da composição da matéria, a capacidade de substância, a sua transformação, as suas reações. Então, é uma reação. O que acontece numa reação, numa propriedade química, né? Eu não sei se vocês ouviram alguma coisa dizer que agora o teste da vacina que deu reação, né, no paciente que foi testado. Então, agora estão procurando um outro método, é uma reação que tem nessa transformação. Então, isso é um exemplo que eu quis falar da atualidade, mas vou dizer para vocês agora um exemplo através do combustibilidade, né? Então, é uma propriedade entre a água, que não tem essa propriedade, enquanto o álcool, né, tem. Quando o álcool queima, ele converte-se em outra substância, gás carbônico e água. Como mostra a reação abaixo. Então, o que acontece? Quando acontece essa queima, acontece uma reação. E essa reação dada abaixo, ela o que? É 1C2, né? H6OH mais 3O2, que fica, né? 2CO2 mais 3H2O. Então, o que é? Nós temos o gás carbônico, que é dado por CO2, e a água, que é dada por H2O. Então, essa composição, essa reação entre a queima, né, do álcool, que converte em gás carbônico e água, que é uma reação. Quando nós temos o quê? Um outro exemplo é o ferrugem do prego. Se vocês for pegar o livro de vocês, vocês vão ver um exemplo lá muito nítido, que é a ferrugem do prego. É simples, mas é uma reação de oxidação do ferro. Quando exposto ao ar úmido, o oxigênio, que é o O2, e a água H2O, é formado óxido de ferro, que é o monohidratado. F é o F2, que é o ferro, O2, e vezes o H2, que é a nossa água, que é o composto que possui coloração castanhosa, avermelhada. Isto é a ferrugem que conhecemos, que é uma reação, né, muito simples, que eu tenho certeza que todos vocês já sabem o que é, né, essa reação, que é a ferrugem do prego. Então, alguns fenômenos que eles são dados separadamente, que eles são conhecidos. Toda e qualquer modificação que ocorre na matéria, ele tem um fenômeno. Esses fenômenos podem ser físicos ou químicos. Então, fenômenos físicos. A substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma. Sendo assim, sua forma, tamanho, aparência pode mudar, mas não usa composição. Já temos um exemplo que é dado, que é a solidificação em água, substância, no caso, água, em estado líquido. Passou para o estado sólido, que é o estado do gelo, ele não tem nenhuma mudança, né? Ou sua forma e tamanho mudaram, mas não o seu constituinte. O que é teu constituinte? É a água, ela continua sendo água. Ele virou de água, de líquido que tá aqui, ó, colocado dentro de uma forminha de gelo, ele mudou seu tamanho, porque ele ficou o quê? Gelinhos. Mas ele continua sendo o quê? Água. Mas o prego que tá lá em cima, que a professora passou, se ele tá agora numa substância, imaginamos que aqui tem um prego, ó. Aqui o prego tá sem a ferrugem. No momento que ele tem a ferrugem, ele aconteceu uma reação, tá? E para o fenômeno da química é isso aqui, ó, uma queimada. Se eu tenho esse papel e eu queimar ele, o que vai acontecer com ele? Vai ter uma reação química, porque eu queimei esse papel, ele virou um fogo. Então, a composição da matéria passa por mudanças, ou seja, substâncias, alterações, composições, determinação da matéria, e ela é dada através do quê? De identificações e fenômenos. Alteração da cor,
surgimento de chamada luminosidade, queima do álcool, efervescia a liberação de um gás, exemplo, que é o dissolvente de ácido estomacal na água. Estomacal, que eu digo para vocês, é quando você coloca na água, como é que se chama? Meu Deus do céu, agora me fugiu. Sal de frutas, tá? Sal de frutas quando a gente coloca na água. Exemplos de fenômenos físicos e químicos. Então, fenômeno físico. Ali vocês podem ver o papel. São alterações da matéria que não provocam nenhuma modificação. Se eu cortar o papel, ele muda o teu tamanho, mas ele não deixa de ser papel, tá? Isso é um fenômeno físico. Se eu pegar aqui os fenômenos físicos, eu posso dizer o quê? Produto de suco de tomate. Ele de tomate virou suco, mas ele continua suco de tomate. Gasolina a partir do petróleo. Do petróleo surgiu a gasolina. Quer dizer o quê? Ele teve uma transformação, mas ele continuou sendo petróleo. Corrente elétrica num fio de cobre. Dentro do fio de cobre passa uma corrente elétrica. Luz solar em um prisma. Mesma coisa. A precipitação da chuva. Choveu, é a chuva. Dissolução do chocolate em pó no leite. Dissolveu o chocolate no leite, deu aquela transformação, mas ele continuou sendo chocolate. Já a química é quando altera isso. É quando a alteração é sofrida pela matéria. Ou quer dizer o quê? Quando a sua composição, sua substância, ocorre um fenômeno de diferentes composições. Como o quê? Produção do etanol a partir da cana-de-açúcar, produção do vinho através do suco de uva, transformação do vinho em vinagre, apodrecimento de uma fruta, tem uma laranja que ela apodreceu, ela já não é mais uma laranja consumível, amadurecimento de frutas, cozimento do ovo, aqui eu tenho um ovo, e se eu cozinhar ele vai ficar em outra substância, né? Formação de ferrugem em um portão de aço, comprimento de efervescente, que é, que eu disse para vocês, um sal de frutas na água, são todas essas transformações que nós podemos ter na química. Então, estou aberta para perguntas, podem começar. Ninguém? Todos entenderam muito bem o conteúdo? Cri, 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 cri. Kelly? Pode falar. Por enquanto ainda não, tá? Por mim, assim, tá tudo entendido, assim. O problema é a hora que vamos fazer as atividades, né? Isso sim, né? Os demais, querem que eu faça uma leitura das atividades? Pode ser? Por mim, pode ser. E os demais? O que os demais dizem? Pode ser também. Sim. Eu acho muito interessante a transformação da matéria. Que bom, Andrei. A prof também acha. Eu acho assim maravilhoso. Então, a prof vai colocar aqui, então, fazer a próxima apresentação. Para vocês aqui. A Kelly também disse que acha. Que bom. Eu fico muito feliz, assim. Eu quero que vocês sejam eternos químicos, físicos, matemáticos, filósofos, ou não, empreendedores no projeto de vocês, na parte urbana, rural, vocês vão precisar disso, vocês vão precisar de todo esse conhecimento, então, assim, é maravilhoso. Vamos lá, então. Aqui nós iniciamos, então, estão conseguindo visualizar? Sim. A número 1, eu quero que vocês analisem o diagrama e dizem para mim qual é o domínio ou contradomínio e a imagem, tá? Então, o A é o domínio, o B é o contradomínio, a imagem são todos aqueles que são flechados, tá bom? A número 2, eu quero que vocês me dizem para mim classificar ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Tá? A 3, determine quais dos diagramas representam uma função sobrejetora, entre A e B. Só isso que vocês vão dizer para mim.
Aqui embaixo nós temos a questão de química. Eu quero que vocês leiam, né? Ele dizem bem assim: assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Olhando ali, o que tem em grandezas vetoriais? A2. Continuamente, as grandezas massa, peso são confundidas como se fossem exatamente iguais. Pessoal, alguém está com o áudio ligado, se puder desligar, senão dá eco. Tá, obrigada. Continuamente, as grandezas massa, peso são confundidas como se fossem exatamente iguais. Assinale a alternativa que indica corretamente a diferença entre massa e peso. Por que a prof. bota isso, pessoal? Porque na química a gente estuda muito a parte da massa e da peso. Então, eu preciso que vocês instigam essa parte da grandeza, né, entre massa e peso. A3, eu quero que vocês citem. Cite 2 exemplos de grandezas escalares e vetoriais, sempre fazendo suas justificativas e diferenças. Eu quero que vocês me expliquem 2 exemplos, mas justifiquem eles, falem de suas diferenças. Eu quero que vocês instigam o escrever, o interpretar, o entender a questão. A parte da física diz bem assim: considere as transformações, né, na número 1, e diga, né, corretamente quais são esses fenômenos, né? O que é? Se ele é físico, se ele é químico, o que ele é? Então, ali vai ter, ó, físico, químico, químico, só marcar, tá, pessoal? A número 2, classifica as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada. Leitura e interpretação. Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. Wagner, pode falar? Wagner, quer falar? Pode falar. Não, eu tô só vendo aqui o meu áudio, fica ali. Não falar nada. Será que tu não tá com alguma sequência ali dele com volume alto, alguma coisa? Só se é por causa do fone de ouvido. Pode. Sabe que eu também tava com problema esses dias. Eu falava e as pessoas não me ouviam. Pode ser que seja assim. Pessoal, estou aberta para perguntas. Não estou vendo os rostinhos de vocês. Vocês estão me vendo? O que vocês querem perguntar? Querem perguntar mais alguma coisa? Ó, o Victor ali, que bom ver vocês. Os meninos lá, o Júnior, o Reinaldo, a Bianca, saudades. Marina, Clério, pessoal ali, o Wagner, que bom. A Eduarda, Andrei, a Fabiane. Eu também. Isso, Vinícius, a Kelly, a Fabi. Alguns eu não consigo visualizar porque a tela não busca. Muito bom ver vocês. Ai, eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Como é boa as aulas presenciais, as distâncias faz a gente estar pouco junto nesse momento, né? Que é maravilhoso. Que vocês presencial, estão... você judia demais, né? Como, Luan? Presencial, você judia demais da nossa, né? O presencial judia demais, não judia nada. Vocês devem estar morrendo de saudade um do outro, né? Como é que tá o Wanderson? Wanderson, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Os demais querem me perguntar alguma coisa, além a mais da aula? Querem esclarecer as dúvidas? Estou aberta para perguntas. Ninguém tem dúvida? Não. Meu Deus do céu, como esses meus alunos estão muito inteligentes. Ficou assim... Como? Eu quero comer. Você tá com fome? Mas ainda não jantou, meu Deus. Preciso comer. Ainda não jantou? Oi, pode perguntar. Não. Essa parte da inteligência aí a gente vai ver na hora da prova. Verdade, Victor. Não, vocês são muito inteligentes. Vocês são pessoas, né,
Eu queria ler 2 frases para vocês antes de nós finalizarmos. Eu estou muito assim, filósofa, eu acho. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Tá bom? Então, já que ninguém mais tem perguntas, uma boa noite a todos, uma semana de muito estudo, de muita aprendizagem. Dúvidas, só entrar em contato e façam as atividades, tá bom, pessoal? Boa noite, Bom, boa profe. noite. Boa noite, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Boa noite. Até mais. Tchau. Se cuidem. Boa noite. Até mais. Tchau.